Oi, pessoal, tudo bem? Então, vim aqui novamente contar um pouquinho mais da minha história. Como eu disse no vídeo anterior, que eu tinha voltado da Itália para o Brasil e tinha me separado, voltei com as minhas duas filhas. Depois de um tempo, cheguei, fiquei na casa da minha mãe por 2 semanas, aluguei uma casa e comecei a minha vida novamente aqui no Brasil. Mais ou menos depois de um ano, eu conheci meu atual marido. E nós namoramos por um tempo, depois ele veio morar comigo. E ele sempre soube da minha história, que eu morei na Itália e que eu tinha muita vontade de voltar, mas eu queria estar fazendo tudo direitinho, com documentação, porque a primeira vez que eu fui a gente não sabia exatamente nada. Então levou um tempo para eu começar a descobrir mais ou menos como funcionava toda a documentação para a gente estar podendo ir, ainda mais com duas meninas e depois eu tive meu filho. Então, duas meninas e um menino, todos menores de idade. Então, comecei a pesquisar como seria para eu fazer a documentação, como seria para eles entrarem na escola, tudo direitinho para a gente chegar lá melhor do que da outra vez que eu tinha ido. Então, quando meu filho fez 3 anos, nós decidimos ir. Antes disso, a gente estudou aqui no Brasil alguns meses de italiano para chegar lá, pelo menos estar falando o básico, para não passar sufoco, como foi a primeira vez para mim. E aí, quando foi 2010, nós compramos a passagem e resolvemos ir. O meu ex-marido, como eu disse no outro vídeo para vocês, ele continuou morando lá na Itália, fez a vida dele lá, casou novamente. E ele deu um apoio para a gente em questão da locação da casa para a gente morar quando a gente chegasse lá. Então, quando meu marido foi com a minha filha mais velha, primeiro, e um mês e poucos dias depois, fui eu, minha filha e o meu filho caçula. Nós fomos depois. Então, quando chegou lá, passou um tempo. Passou Natal, Ano Novo, passou um tempo, eu consegui matricular as minhas duas filhas na escola, porque o meu ex-marido, ele já estava um bom tempo na Itália, ele já tem a documentação, então ele fez o permesso de soggiorno das meninas. Então a gente conseguiu tirar tanto o permesso, a carta de identidade, a tessera sanitária das meninas, elas começaram a estudar. Minha filha mais velha já entrou no ensino médio, né? E a minha filha do meio, ela já entrou lá na terceira série. E o meu filho, eu tive que esperar um pouquinho para ter vaga, porque era mês de janeiro, ainda não tinha vaga para ele começar a estudar. Nós começamos a trabalhar, eu arrumei um trabalho de babá, o meu marido estava trabalhando num restaurante como parqueggiatore e nós estávamos morando nesse apartamento. Passou-se um tempo, eu saí desse trabalho, arrumei um outro trabalho para cuidar de uma senhora, né? E essa senhora, ela morava sozinha num apartamento muito bom, um apartamento enorme, maravilhoso apartamento, em uma localização maravilhosa ali de Roma. E a neta dela preferiu levá-la para morar com ela. E esse apartamento ficou vazio. Então aí ela decidiu e veio falar comigo se eu gostaria de estar morando nesse apartamento sem pagar absolutamente nada. Eu aceitei, claro, né? Seria uma conta a menos. Até então, nós também não conseguimos fazer documentação. Só do meu filho de 3 anos que eu consegui fazer a tessera sanitária dele, porque menor de idade tem esse direito. Então, eu consegui matricular ele na escola, ele tem direito de estudar. E ele começou a estudar e nós fomos morar nesse apartamento. E eu comecei a trabalhar cuidando dessa senhora, mas eu cuidava dessa senhora na outra casa, na casa da neta dela. Enquanto a neta dela ia trabalhar, eu ficava com essa senhora na casa cuidando dela. E meu marido ainda continuava trabalhando nesse restaurante. Depois ele, um pouco mais para frente, ele acabou mudando de vários empregos, né? Foi melhorando, o salário foi melhorando e eu continuei trabalhando lá.
e meus filhos estudando, né? Passou aí bastante tempo depois, eu acabei saindo também desse trabalho e eu tive que sair desse apartamento. Arrumei um outro trabalho, nós alugamos uma outra casa, numa localização também muito boa, era do lado de um parque, que lá se chama Parque Papate, ali na Via de Grotarossa. Gosto muito daquela localização, muito boa. Meus filhos já estudavam ali pertinho, 2, 3 quadras dali. Então, pra gente foi maravilhoso. Era uma mansarda que a gente morava. Lógico, era bem menor desse apartamento que a gente estava morando. E foi se passando o tempo, né? A gente estava trabalhando, ganhando muito bem, conseguimos montar um apartamento, mas nós não conseguimos fazer a documentação, nem minha, nem do meu marido e nem do meu filho. Mas a gente continuou morando lá, trabalhando. Chegava a época de férias, a gente viajava, tanto que a gente conheceu vários lugares, né? Nós fomos para Pisa, nós fomos para Veneza, nós fomos para Verona, eu conheci Trento. Então, assim, a gente passeava bastante, ia nos parques aquáticos, nos parques de diversão. Então, assim, foi um período muito bom, um período bom demais para a gente lá, tanto de trabalho quanto da onde a gente estava morando, e passeios, férias, a gente conseguia ir para bastante lugar. Mesmo sem a documentação, a gente podia passear para qualquer lugar dentro da Itália. Eu não conseguia sair da Itália, mas eu conseguia ir para vários lugares, várias cidades na Itália, a passeio, né? Então, depois, mais para frente, eu vou até postar umas fotinhos aí para vocês dos lugares. As fotos são um pouquinho mais antigas, mas da época de 2010 a 2014. Eu vou mostrar para vocês umas fotos de lá, dos nossos passeios. E foi uma época muito boa para gente. Aí, como eu já falei nos meus vídeos anteriores, que depois a gente acabou resolvendo voltar para o Brasil. Na verdade, não era, a gente nem veio, nós não viemos para ficar, nós viemos a passeio e acabamos ficando. E agora, né, a gente está com essa intenção de estar voltando. Agora eu já tô com a minha passagem comprada, que é em maio. E só que aí é tudo diferente, né? Com a questão da documentação toda pronta. Minha filha mais velha mora lá, então o meu marido está tirando a dupla cidadania portuguesa, porque a gente já tentou tirar a dupla cidadania dele italiana. É bem difícil, as documentações, todas elas têm bastante problemas, então teria que estar arrumando toda essa documentação. Então a gente resolveu tá tirando a dupla cidadania dele portuguesa, né? Então tem que sair a dele primeiro para depois estar fazendo a nossa. A minha filha mais velha, ela já tem documentação lá, ela já é residente na Itália, ela tem a documentação definitiva, porque ela ficou, ela não voltou. E a minha filha do meio, ela já teve documentação de lá, só que está vencida. Então, assim que ela chegar lá, ela já vai começar a trabalhar e já vai estar regularizando toda a documentação dela. Aí vai ficar só mesmo a minha documentação e a do meu marido, que vai estar esperando a documentação dele portuguesa. A minha, como eu já disse para vocês, a minha filha vai fazer a minha como familiar, porque eu não consigo fazer a minha cidadania portuguesa, como eu expliquei no vídeo anterior, que o meu pai me registrou quando eu tinha 25 anos de idade. Então tem uma cláusula lá que diz que eu não tenho direito, só se ele tivesse me registrado ainda quando eu fosse menor de idade. Eu não sei se mudou isso, eu preciso até pesquisar. Se alguém também souber, puder me dar uma ajuda, se mudou essa lei, se aonde eu possa ir, se eu vou direto no consulado, porque até então que eu saiba, eu não tenho esse direito por causa disso, né? Então, como eu estava falando para vocês, é o meu sonho de estar voltando e a gente
tá encaminhando para tudo isso acontecer e vai dar certo. Eu tô contando um pouquinho da minha história, do passado e de agora, o que está acontecendo, porque assim que eu estiver na Itália, eu vou fazer novos vídeos para vocês, né, da minha ida, do meu reencontro com a minha filha, que faz 7 anos que eu não a vejo, de conhecer a minha neta, que eu ainda não conheço pessoalmente, ela tem 2 anos, e lá eu vou mostrar tudo para vocês como que vai ser, né? É referente a trabalho, a documentação, a alugar casa. Então eu quero estar mostrando tudo para vocês como que eu vou fazer, como que você vai atrás. E vai ser uma descoberta para mim também, apesar de acredito que agora eu tô bem melhor, né, sabendo mais das coisas, na verdade, né, do que naquela época que eu fui, nas duas. Na primeira, que foi um desastre, né, que eu fui, assim, como eu disse, caí lá de paraquedas, não sabia de nada, não sabia nem falar italiano. Da segunda vez a gente foi já bem melhor, mas mesmo assim tomamos decisões erradas e talvez se eu tivesse ficado lá, hoje eu estaria muito bem, já estaria com documento e tudo, né? Acabei decidindo voltar para cá, mas enfim, a gente não sabe também porque toma essas decisões, por que que precisava voltar. E agora nós vamos para ficar definitivamente lá e espero que dê tudo certo e espero que vocês estejam gostando de saber um pouquinho da minha história e também me acompanhe. Eu vou contar mais um pouquinho das coisas antes de estar viajando. Quando eu for viajar, também vou mostrar para vocês, né, a gente indo para o aeroporto, a nossa viagem, eu chegando lá, vou mostrar a casa da minha filha, vou mostrar quando nós formos fazer as documentações. Então, se vocês estão gostando do meu vídeo, quiserem saber mais da minha história, se vocês quiserem saber depois como as coisas vão acontecer quando eu chegar lá, me acompanhem, se inscreva no meu canal, compartilha, dá like, ajuda aí meu canal a crescer e eu fazer vídeos melhores para vocês. E é isso. Muito obrigada e espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo grande.